E aí, galera, vocês estão bem? Aqui quem tá falando é Fábio Coelho e estamos aqui fechando esse projeto que tem como objetivo ler juntos um livro. No caso, o último livro que eu escrevi, Derramarei o Meu Espírito, que é um livro que é focado numa instrução da edificação de comunidades proféticas para o tempo do fim. Se você está colando aqui, você já deve ter assistido os outros 3 vídeos. Se você não assistiu, te recomendo a você assistir os 4 vídeos, que é tipo uma resenha do livro e vai te ajudar a ter mais clareza em como ler o livro, beleza? Então, se você tem um livro aí, você pega ele aí e se você não tem, você precisa comprar, vai te abençoar bastante. Hoje eu quero falar aqui, a gente vai fazer uma resenha de alguns capítulos do livro. Então nós vamos trabalhar aqui 4 capítulos do livro, né? Do 9 ao 12. E o que a gente vai usar como base? Nós vamos usar como base uma passagem em 2 Reis, capítulo 6, que fala sobre uma casa profética, uma comunidade profética. E dessa passagem nós vamos extrair alguns princípios ou fundamentos. Na verdade, a ideia é usar essa história aqui como uma parábola, e a partir dessa parábola nós extrairmos instruções para a edificação de comunidades proféticas, de uma igreja profética, de um povo profético, que o Senhor está levantando de todas as nações hoje para preparar o caminho para o dia do Senhor. Então vamos ler aqui a passagem 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim a Escritura: Os filhos dos profetas, ou os seguidores dos profetas, disseram a Eliseu: O lugar onde moramos contigo é pequeno demais para todos nós. Vamos até o Jordão, cada um de nós trará de lá uma viga e construiremos um lugar para morarmos. Ele respondeu: Ide. E um deles lhe disse: Queres ir com teus servos? Ele respondeu: Eu irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, foram cortar madeira. Mas quando um deles derrubou o tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e jogou ali, fazendo flutuar um machado. E disse: Pegam. E ele esticou a mão e pegou. Essa aqui é uma cena quase de Vingadores, né? De X-Men, sei lá. Né? Eles estão construindo uma casa nova, uma nova morada para a comunidade profética. No Jordão, um dos discípulos de Eliseu vai cortar o machado, o ferro do machado voa. Eliseu joga um pau, né? Para que jogou o pau? Não sei, né? Mas faz flutuar o machado, um negócio meio magneto e tal. Chega a ser até engraçado aqui essa cena. Mas eu acredito que essa história acerca de uma construção de uma casa para uma comunidade profética nos remete a alguns princípios ou fundamentos que seria importante a gente pensar. Então, primeiro a gente vai aqui começar fazendo uma resenha do capítulo 9. Então, o nome do capítulo 9 é Edificando uma Nova Casa. A primeira coisa que a gente observa aqui nessa passagem é que os discípulos de Eliseu, que são os filhos de Eliseu, no qual Eliseu aqui é um pai profético, é um mentor, é o líder da casa, e tem os discípulos que são os seus aprendizes, né, no que se refere ao serviço profético. Eles chegam para Eliseu e falam: ó, a casa que moramos está pequena demais. Vamos construir uma casa nova? E Eliseu fala: vão e construam uma casa nova. E a primeira coisa que eu quero observar aqui é o seguinte, que os discípulos de Eliseu, eles não dizem que a casa era ruim, que a casa tinha problemas, que a casa... hum, ou seja, eles não estão focados nos problemas da casa. Eles estão apenas afirmando que aquela casa era boa, ela funcionou por um tempo, mas no tempo que eles estavam vivendo, aquela casa não servia mais. Então, isso é um fundamento muito importante para a edificação de comunidades proféticas ou de igrejas proféticas. Pessoas proféticas, líderes proféticos, precisam sempre ter em mente que nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que vivemos em Deus, tudo aquilo que Deus falou e fez na nossa vida.
mas também nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando e fazendo nesses dias. O que isso significa? Significa que nós precisamos sempre estar prontos a progredir na missão em Deus, progredir seguindo a voz de Deus. E assim como os discípulos aqui nessa passagem, eles percebem que o tempo onde eles estavam não se adequava à casa que eles moravam. A casa era boa e ela serviu por um tempo, mas ela não servia mais para aqueles dias. Por isso eles precisavam se envolver na construção de uma nova casa. O que isso significa, Fábio, na prática? Significa que aquilo que Deus falou e fez na sua vida, no passado, pode se tornar inimigo daquilo que Deus está falando e fazendo no presente. Vou usar com você um exemplo que eu uso aqui no livro, nesse capítulo, que é, por exemplo, aquela história que você conhece, quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, leva ao monte e sacrifica ele para mim. Então Abraão pega Isaac, pega os servos, pega o jumento, pega a madeira, viaja 3 dias para chegar ao monte, chega no pé do monte, deixa o jumento no pé do monte, deixa os escravos, pega Isaac, bota a madeira nas costas de Isaac, sobe o monte. Isaac, que não era bobo nem nada, olha pro lado, fala: tá faltando alguma coisa aqui. Cadê o cordeiro aqui pro sacrifício? E aí Abraão fala: não, Deus proverá o cordeiro. Isaac entende que ele tem que se entregar para o sacrifício, ele submete à vontade do seu pai, Abraão submete à palavra do Senhor. Isaac sobe no altar, coloca a madeira, coloca tudo pronto. Quando Abraão pega o punhal, o cutelo para sacrificar Isaac, o Senhor fala para ele: não faça isso. Agora você imagina o seguinte: você imagina se Abraão tivesse preso aquilo que Deus tinha falado e não estivesse ouvindo aquilo que Deus estava falando. Sabe o que ia acontecer? Alguém inocente ia morrer à toa. Então é exatamente isso que acontece hoje. Tem muita gente que está presa na nostalgia daquilo que viveu no passado em Deus e não está atento àquilo que Deus está fazendo e falando agora. Comunidades proféticas são edificadas a partir da voz de Deus, sempre a partir daquilo que Deus está falando. Nós somos gratos por tudo aquilo que vivemos e ouvimos da parte do Senhor, mas temos fome e sede por viver aquilo que Deus deseja fazer agora. Muitas casas no Brasil e nas nações são mausoléus daquilo que Deus fez no passado. São sepulturas daquilo que já foi vivo um dia, mas já morreu. Sabe por quê? Porque essas casas, essas comunidades, vivem da embriaguez, da nostalgia do passado e não estão mais ouvindo a voz de Deus. Assim como Moisés, que quando o povo estava com sede no deserto, Deus falou para Moisés: vai lá, Moisés, e fala a rocha, e ele bateu uma rocha. E o mais doido nessa passagem é que saiu água, o povo bebeu, avivamento, aparentemente estava tudo bem, mas o Senhor falou para Moisés: Moisés, você não santificou meu nome. Eu falei para você falar a rocha e você bateu na rocha. E por que Moisés fez isso? Porque muitos anos atrás, Moisés tinha passado a mesma situação com o povo tinha reclamado de sede e Deus tinha falado para ele, na primeira vez, para ele bater na rocha. Passaram-se muitos anos, Moisés estava diante do mesmo povo, diante do mesmo problema, o povo reclamando de sede, e ele chega para Deus e fala: o que eu vou fazer? E Deus fala algo novo para Moisés, fala a rocha. Mas Moisés estava tão preso àquilo que tinha funcionado no passado, que não estava atento àquilo que Deus estava falando. Por isso, ele bate quando Deus mandou ele falar. Aparentemente, tudo estava funcionando, mas o Senhor disse: você não santificou o meu nome. Então, o primeiro princípio aqui é que os discípulos eles estavam atentos para o tempo vigente e aquilo que eles precisavam viver. Por isso eles falam: vamos construir uma casa nova. Pegou aí? Então, beleza. Vamos para a resenha aqui do segundo capítulo aqui desse vídeo, que é o capítulo 10. Pais e filhos construindo juntos. Aqui tem uma outra parada aqui que é muito doida, que é o seguinte. Eliseu,
Você vai observar que Eliseu é o pai. Eliseu é o líder da casa. Ele é o mentor. Ele é o cara que está liderando esse negócio aqui. E ele tem os discípulos, os filhos. Aí vem a pergunta aqui. Quem que percebeu que a casa não servia mais para aquele tempo? Quem que percebeu que precisava de uma casa nova? O pai ou os filhos? A resposta é os filhos. Então, os filhos que perceberam que algo precisava ser feito de novo para um tempo novo. Interessante que eles falam assim, eles falam no versículo 2, vamos até o Jordão, cada um de nós trará uma viga e construiremos um lugar para morarmos. E Eliseu respondeu, vão, ué, ide. Interessante que os discípulos, os filhos, tiveram a visão daquilo que precisava ser feito. E Eliseu, que era o pai, o líder, ele confiou que aquilo que os seus filhos estavam vendo era algo digno, era algo fiel àquilo que Deus estava fazendo. Isso é muito, muito, muito interessante. O fato de os filhos estarem observando o que precisava ser feito e não o pai, em nenhum momento tira a sabedoria e a liderança de Eliseu. Pelo contrário, isso só testemunha que Eliseu era um bom pai e um bom líder. Porque a função de um pai profético, de um líder profético, não é escravizar os seus discípulos à sua visão, mas é trabalhar para que os seus filhos tenham olhos abertos. Então, Eliseu fez um bom trabalho com seus filhos, ao ponto deles perceberem o que precisava ser feito naquela estação. Ou seja, os filhos viram algo que Eliseu não viu. Ou os filhos viram algo antes que Eliseu percebesse, porque Eliseu fez um bom trabalho. Lideranças tóxicas, falsos profetas, falsos líderes, sempre vão escravizar pessoas à sua visão, sempre vão criar um ambiente de dependência à sua voz. Então é sempre assim, eu sou o líder, eu sou a voz profética, todos têm que me ouvir, todos têm que me obedecer, todos têm que fazer o que eu mando, e todos têm que converter a sua vida à minha visão. E isso precisa ser quebrado nesses dias. A função de líderes, de fato apostólicos e proféticos, é trabalhar para que os seus filhos tenham olhos abertos para contemplar quem Deus é e quem eles precisam se tornar em Deus. E foi exatamente isso que vemos aqui. Os filhos perceberam que algo novo precisava ser construído. E Eliseu, como um bom pai, não diminuiu o que eles estavam vendo. Pelo contrário, ele abençoou aquilo que eles estavam vendo. Tanto é que, por exemplo, você vai ver, no próprio capítulo 6 aqui, eu cito isso no livro, eu cito essa passagem, você vai ver que a próxima história aqui do capítulo 6 é aquele momento que o rei da Síria manda cercar Eliseu, e Eliseu está numa cidade e o exército cerca Eliseu. O discípulo de Eliseu chega para Eliseu, nós vamos morrer, nós estamos cercados. E aí Eliseu estava calmo, tranquilo, e Eliseu nesse momento poderia ser um líder controlador e manipulador, ou de fato um líder profético. E ele escolheu ser um líder profético. Porque no versículo 17, quando o discípulo está preocupado, nós vamos morrer, nós estamos cercados. Então, no versículo 17 de 2 Reis 6, Eliseu faz uma oração. Ele diz assim, e Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te que faças o enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Então, é muito interessante observar aqui que o pai treinava os filhos e trabalhava diante de Deus para que os seus olhos fossem abertos. Eliseu podia ter falado, confia em mim, só faz o que eu mandar, eu estou vendo tudo. Você só me segue. Mas Eliseu não fez isso. Eliseu trabalhou para que os olhos do seu filho fossem abertos. E ele viu os exércitos do Senhor que eram mais numerosos que os seus inimigos. Voltando aqui para a passagem aqui, da construção da casa nova, os filhos eles percebem algo e Eliseu, que era o pai, que era o líder da casa, a casa era dele. Ele fala, vão, construam uma casa nova. Mas o mais interessante, que no versículo 3, ele diz o seguinte, e um deles lhe disse, queres ir com teus servos? Ele respondeu, eu irei.
Porque aqui mostra uma coisa muito importante, uma conversão geracional. Eliseu se submete à visão dos seus filhos, ou seja, eles perceberam que precisavam de uma casa nova. Então Eliseu se submete, porque ele confiava que eles estavam vendo algo que estava alinhado com a vontade do Senhor. Mas os filhos também não eram otários, eles não eram bobos, porque eles sabiam da capacidade que eles tinham de fazer besteira. Porque, não sei se você sabe, mas, né, geralmente jovens e adolescentes, eles têm um dom, uma graça, né, de fazer coisas erradas. Por quê? Porque geralmente jovens, eles têm força, velocidade, animação, mas geralmente não têm muita sabedoria. Então, geralmente você vai ver jovens com visão, mas na hora de colocar em prática aquilo que eles estão vendo, geralmente eles se enrolam. Então, o que vai acontecer aqui? Que Eliseu se submete à visão dos filhos e os filhos submetem aquilo que eles estavam vendo à sabedoria do pai. Porque eles falam assim, quando eles falam, vamos construir uma casa nova, Eliseu fala, vão, mas os filhos falam, mas você não quer ir com a gente? Aí Eliseu, eu irei. Por quê? Porque numa comunidade profética, pais e filhos precisam trabalhar juntos. Jovens que têm visão, força, velocidade, precisam trabalhar junto com pais que têm sabedoria, que têm mansidão, que têm humildade para, de fato, abençoar o que os seus filhos estão vendo, mas ensiná-los a como construir o que estão vendo com sabedoria. Então o que você vai ver aqui é pais e filhos trabalhando juntos numa construção de uma casa nova. Então isso é muito interessante, porque Malaquias 4, não sei se você lembra, é a última profecia daquilo que chamamos do Antigo Testamento, vai dizer que antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes de Jesus voltar para estabelecer o reino messiânico, o ministério profético de Elias vai se manifestar mais uma vez na terra para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não existe comunidade apostólica e profética sem conversão geracional, onde jovens e anciãos trabalham juntos, força e sabedoria. Tá pegando aí? Então vamos seguir. O próximo capítulo aqui, que é o capítulo 11, o nome Construindo no Jordão. E aí a gente vai continuar usando essa passagem aqui. Interessante aqui é o seguinte, que quando você observa aqui, logo no versículo 2 de 2 Reis 6, quando eles querem construir uma casa nova, ou seja, eles falam, vamos até o Jordão e vamos pegar madeira para construir uma casa nova. Interessante que isso é um arquétipo para um tipo de transição profética. Chega a ser até um pouco místico isso, mas quando você vai observar as maiores transições proféticas da história da Escritura, você vai ver que sempre acontece no Jordão. Por exemplo, a transição de Moisés com Josué aconteceu no Jordão, a transição de Elias com Eliseu aconteceu no Jordão, e a maior transição da história do ministério profético aconteceu no Jordão, que foi a transição da liderança profética de Israel, de João Batista, né, passou para Jesus no Jordão. Não sei se você sabe, mas a palavra Jordão significa lugar onde se desce. E descer, né, se humilhar. E Jordão, ele é o veio não sei se é assim que chama, mas é o veio de água, né, que vai desembocar no lugar mais baixo da terra, que é o Mar Morto. Então, literalmente, as águas do Jordão vão dar no lugar mais baixo da terra, lugar onde se desce. O que isso significa? É que, na minha visão, isso, mais uma vez, né, é como que é uma parábola para nós, que para construirmos algo para Deus nesses dias, todos nós vamos ter que passar pelo Jordão, para esse lugar de humildade e submissão. Humildade e submissão mútua, porque aqui o que acontece? Os filhos têm uma visão, precisamos de uma casa nova. O pai não diz, vocês são imaturos, vocês não sabem de nada, eu sou o líder, eu que mando aqui. Calem a boca, jovens. Não, ele não faz isso.
O pai, que é o líder da casa, ele se submete àquilo que os filhos estavam vendo. Mas os filhos também não dizem: você é velho, o teu tempo já passou, chegou a nossa hora, chegou a hora do avivamento dos jovens. Não, eles falam assim, eles submetem àquilo que eles estavam vendo, a sabedoria do pai. Então, pais e filhos trabalhando juntos em humildade e submissão mútua. Isso não tira a autoridade de Eliseu. Nessa casa tinha governo, tinha liderança. Eliseu era o líder. Ele era o governo da casa, óbvio. Mas, embora ele sendo maior em autoridade que os filhos, ele se submete aos filhos. E embora os filhos estarem vendo algo que ele não estava vendo, eles submetem ao pai. Por isso, todos nós vamos ter que passar por esse lugar chamado submissão. Todo mundo vai ter que descer, todo mundo que vai ter que passar pelo Jordão. E quando a gente observa isso, não sei se você vai pegar isso que eu vou falar agora, mas quando você olha para o cenário de João e Jesus no Jordão, o lugar onde se desce, é muito interessante porque João é um profeta que está, de fato, preparando o caminho do Senhor, ele está liderando o povo de Israel com a sua voz profética. As multidões iam até o Jordão para ser batizados por João. Ele era uma celebridade profética dos seus dias. E só que João era um cara extremamente submisso e humilde. Ele dizia assim: olha, eu batizo com água para arrependimento de pecados, mas vem alguém aí que é maior do que eu. E ele vai batizar com o Espírito. Ele é tão poderoso, ele tem tão mais autoridade que eu não sou digno nem de tirar a sandália dos pés dele. Eu não sou digno nem de abaixar para desamarrar a sandália dos seus pés. Quando os discípulos de João começam a deixar João para seguir Jesus, os filhos de João, mais xiitas, né? Falam para o João, você não vai fazer nada não? Os teus discípulos estão seguindo Jesus aí, você não vai tomar uma atitude não? Você está perdendo membros da sua igreja, João. Sabe o que ele disse? Importa que eu diminua e que ele cresça. Então, João é um cara extremamente submisso. Perguntaram para ele assim, você é o Messias? Você é o profeta? Ele, não. O que você é? Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto. Eu sou apenas um porta-voz do clamor do Senhor para esses dias. Eu sou apenas um mensageiro. Eu sou apenas um carteiro. Eu não sou nada. Porque eu estou aqui para preparar o caminho para o Messias. Eu estou aqui apenas para limpar o chão onde ele vai passar. Ele era extremamente humilde e submisso à vinda do Messias. Tanto é que quando Jesus aparece, ele fala, ó, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que o Senhor me falou, que o Espírito vai vir sobre ele e repousar sobre ele. Então quando Jesus aparece, João está pronto a submeter o seu ministério para Jesus. E então Jesus chega para João no Jordão e fala assim, João, me batiza. Aí João, não, pô. Eu estou esperando um tempão você aparecer, porque eu sei que você vai batizar com o Espírito. E eu não vou te batizar com o batismo para arrependimento de pecados. Isso não faz nenhum sentido. E Jesus, não, me batiza, João. Porque João falou, não, você que tem que me batizar. João queria o batismo no Espírito. Ele queria ser batizado por Jesus, pelo Messias. Mas Jesus fala, não, faz o que eu estou falando, para que se cumpra a justiça. A palavra justiça significa retidão, colocar as coisas em ordem. E o que Jesus pede para João não faz nenhum sentido realmente, porque o batismo de João era para arrependimento de pecados, e Jesus, como Messias, ele não tinha pecado algum. Então, a pergunta que não quer calar é, por que Jesus se batizou no batismo de João, um batismo que ele não precisava? Porque ele não tinha pecado. Para que Jesus fez isso? E eu respondo, Jesus submeteu ao batismo de João apenas para se submeter à palavra que estava sobre João. João se submeteu ao ministério do Messias. Ele se submeteu, ele foi submisso.
e Jesus se submeteu à palavra que estava sobre João. Cara, se Jesus, o Deus encarnado, se submeteu à palavra que estava sobre um homem que ele mesmo criou, por que você não se submete a ninguém? Por que você não congrega? Por que você não é uma pessoa que é pastoreável? Por que você não submete ao discipulado e à mentoria de pessoas mais sábias que você? Jesus se submeteu à palavra que estava sobre João sem precisar fazer isso. E aí o que acontece no Jordão? Quando dois humildes se encontram. João era humilde, Jesus era humilde. Quando dois humildes se encontram, o céu se abre. A voz do Pai é liberada e é conhecida. O Espírito é derramado e a justiça é estabelecida. Todos nós que estamos construindo algo para Deus vamos ter que passar pelo Jordão. Então é sobre isso que esse capítulo ele fala. E o último capítulo que nós vamos comentar do livro, que é o capítulo 12, que se chama Machado Emprestado, é uma observação aqui sobre o final da história de 2 Reis, capítulo 6. O que acontece é que os discípulos sabiam que tinham uma capacidade grande de fazer coisas erradas. Por isso eles falam, você não quer ir com a gente? Eliseu, melhor você ir com a gente, porque nós precisamos de você. Eliseu vai com eles, estão construindo, e aí um abençoado do discípulo vai cortar madeira, o ferro do machado voa. Só uma pausa. Tu imagina se isso voa na cabeça de alguém? Ia matar alguém, mas graças a Deus ninguém morreu. O machado voa. Na água, Eliseu tem que vir lá de Vingador Magneto, faz uma mandinga profética lá, e aí faz flutuar o machado, e ele pega e depois eles voltam a construir. Mas eu tenho uma pergunta aqui final nessa resenha. Por que esse machado afundou? E eu respondo, o machado afundou porque o cabeçudo do discípulo não sabia prender o machado no ferro, o ferro do machado na madeira. E aí tem uma outra pergunta que fica, mas por que o discípulo não sabia prender o ferro do machado na madeira? É simples, porque o machado era emprestado. O machado não era dele, ele não sabia o que fazer, ele não sabia usar aquele machado. E eu termino dizendo o seguinte, numa construção profética, numa comunidade profética, se você tentar usar ferramentas emprestadas de outras pessoas, que Deus não te deu, para edificar algo para o Senhor, isso vai dar muito errado. Pessoas proféticas precisam entender quem são e para que foram chamadas e para que não foram chamadas. Qual a sua parte na missão? Qual a sua jurisdição na missão? Paulo, em 2 Coríntios, eu cito isso no capítulo, ele fala assim, ele está defendendo o seu ministério apostólico, ele fala assim, eu não me glorio além da medida da jurisdição que Deus me deu. Eu não vou além dos limites que Deus estabeleceu para mim. Agora pensa, se Paulo, que é o apóstolo, Power Ranger vermelho, Super Saiyajin, armadura de ouro, Chuck Norris, se ele está dizendo que ele tinha limites e jurisdição, imagina nós, meros mortais. O grande problema é que nós latinos temos uma autoestima muito baixa e nós não celebramos a quem somos em Deus e nós sempre temos a tendência de copiar o que outras pessoas estão fazendo e está funcionando. Geralmente outras pessoas de outras nações. Então é muito comum no Brasil a gente olhar para aquilo que Deus está fazendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, sei lá, na Coreia e na África do Sul. E é sempre olhar para outra nação e copiar. Então, é muito comum, dentro de edificações proféticas, líderes procurarem saber o que está funcionando aí nas nações, o que está funcionando. Então você vai lá ver algo que está funcionando em Deus, que tem presença, que tem unção, que tem graça de Deus. Você vai, visita aquele lugar
aprende o método, a estrutura, copia, anota tudo e tenta replicar isso no lugar onde você está construindo. E geralmente, 100% das vezes, não vai funcionar na mesma intensidade, na mesma graça, na mesma unção do lugar que você copiou. Sabe por quê? Porque isso é um machado emprestado. Às vezes nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo em outros lugares. Por exemplo, eu sou muito admirador do ministério do Mike Bickle, da Hop, da sua maneira de ver a profecia bíblica, da sua ênfase no serviço profético, no fim dos tempos, na ênfase em intercessão, oração. Cara, eu sou um admirador, mas uma coisa é eu ser inspirado pelo Mike Bickle. Outra coisa é eu olhar para o que ele está fazendo e tentar replicar 100% no meu ministério. Sabe o que vai acontecer? Vai ser uma cópia barata, sem graça, sem unção. Então, nós precisamos aprender o seguinte. Todos nós temos uma medida do Senhor. E o Senhor nos deu ferramentas para construir o Senhor nos deu limites, jurisdição. Às vezes, eu quero ir lá, às vezes, imagina se eu vou na IHOP em Kansas, eu copio todo o método do ministério dele e tento trazer para o Brasil. Eu acho, você acha mesmo, né, que você vai ter o mesmo resultado copiando o método do cara do que ele tem depois de 20 anos ouvindo Deus? O cara tá 20 anos, 30 anos ouvindo Deus para chegar nessa construção. Às vezes as pessoas acham que um final de semana copiando o método vão ter o mesmo resultado. Nós precisamos, de fato, nos submeter ao processo, que é homens e mulheres que vão viver no lugar secreto para se relacionar com a voz de Deus, para aprender o que Deus está pedindo de cada um de nós e quais são as ferramentas que o Senhor está entregando a cada um de nós para sermos fiéis àquilo que o Senhor nos deu. Um dos maiores problemas de Israel foi quando eles chegaram para Samuel e falaram assim: nós queremos um rei semelhante às outras nações. O problema deles não era que eles queriam um rei. Eles queriam um rei semelhante às outras nações. Deus falou: você quer um rei igual às outras nações? Toma Saul e leva Saul. Então eu quero terminar dizendo o seguinte: o Senhor, ele de fato está nos chamando para edificar comunidades proféticas nesses dias. A prioridade do Senhor não é levantar líderes proféticos, celebridades proféticas, vozes proféticas, mas igreja profética, casas proféticas, comunidades proféticas, onde pais e filhos estão trabalhando juntos para edificar ambientes para a glória de Deus, onde os submissos se encontram, onde de fato homens são gratos por tudo aquilo que Deus falou e fez, mas estão famintos e desesperados para viver aquilo que Deus está falando e fazendo hoje. E homens que de fato não estão trabalhando para copiar e cobiçar aquilo que Deus está fazendo na vida do próximo, mas de entender por meio de uma devoção profunda o que o Senhor está pedindo para nós, individualmente e coletivamente, e qual é a medida de cada casa, cada comunidade em Deus nesses dias. Seja fiel àquilo que Deus te deu, seja fiel ao lugar que o Senhor te plantou, seja fiel na medida que o Senhor te entregou e você vai ser grande no reino. Uma companhia profética está sendo levantada pelo Espírito de todas as nações e o Brasil não está fora disso, muito pelo contrário. Eu acredito que a nação brasileira vai ser uma nação que vai ser uma ponta de lança nessa igreja gloriosa e global que vai se levantar em poder para preparar o caminho desse mundo para a vinda do dia do Senhor. A minha oração e minha intercessão é que o Espírito de Cristo, ele de fato caia sobre a sua vida numa medida muito maior nesse tempo, iluminando os olhos do seu interior, do seu coração,
para que você possa crescer no conhecimento de quem Deus é, no conhecimento de quem você precisa se tornar, e para que você entenda que você não tem uma função solitária nessa obra, mas comunitária. A minha oração é que você encontre o seu lugar na edificação da casa de Deus e que você se submeta aos processos que Deus tem nesses dias por meio do Espírito de Jesus. Tá bom? Então, é isso. Eu creio que nesses 4 vídeos, a gente conseguiu abordar grande parte do livro. Se você já tem o livro, manda ver, pega esses vídeos, pega as anotações, isso vai te ajudar a desenvolver a sua leitura. Lê em grupo, estude em grupo o livro, eu acho que vai te ajudar bastante. E lembrando que se você comprar os 4 livros, né, que eu escrevi, além do Derramarei o Meu Espírito, tem a Missão Apostólica da Igreja, fala sobre grande comissão e fim dos tempos e o Evangelho. Princípios da Batalha Espiritual, que também fala sobre luta espiritual e fim dos tempos. E Não Apagueis o Espírito, um guia de como desenvolver o dom da profecia na vida da igreja. Tá bom? Se você comprar os 4, vai ter frete grátis e você vai vencer o principado do frete, a potestade que estamos lutando com muita força nesses dias. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!